estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Ele tem me transformado num odre novo para derramar um vinho novo na minha vida. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Incrível. Oh, Senhor. Vamos lá. Fortaleza dos Jebuseus, o coração do reino. Então, eu vou começar com o que Deus falou para Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Nesse momento da vida de Samuel, ele não estava bem. Ele estava debilitado emocionalmente, ele estava um pouco deprimido, seu espírito estava deprimido, porque foi ele quem ungiu Saul, o primeiro rei, e ele não se conformava com a atitude de Saul. Saul rejeitou a palavra do Senhor, Saul profetizou entre os profetas, teve seu coração mudado, mas ele retrocedeu. E esse retrocesso foi gravíssimo, de forma que Deus o rejeitou. Rejeitou Saul, a descendência dele. E Samuel estava sentido. E a Bíblia fala, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde, guarde, guarde o seu coração. Aqui o sentido de coração inclui o centro da sua alma. Quando se fala aqui desse coração, está falando do centro da sua alma, está falando da sua alma. Guarde a sua alma. A prosperidade da alma é a prosperidade da vida. Você nunca será próspero. Por que algumas pessoas são talentosas? Falei de Judas. Mas ele não tinha uma alma próspera. E quando você não tem um coração próspero, sucesso no caráter, aí está o problema da sua vida. Então, a alma, você sabe que é o centro das nossas emoções, intelecto, né, mente, emoções, sentimentos, vontades. A vontade é a faculdade da alma mais forte. Por isso que algumas pessoas, elas fracassam exatamente no campo da vontade, né? Elas não conseguem dizer não para elas. Lúcifer, além do orgulho, e obviamente onde tem orgulho tem egoísmo, a vontade própria desgraçou com a vida dele, né? Com o destino dele. E de um querubim poderoso se transformou em Satanás. Porque quando você é levado por sentimentos, a sua vida é arruinada. Toda pessoa guiada por sentimentos tem a vida arruinada. Deus não queria que Samuel perdesse o propósito, o destino dele, parado, remoendo algo que Deus, dito por ele aqui, ó, Deus só falou, por que você está sofrendo por algo que eu rejeitei? E é interessante como você pode ficar parado no tempo, chorando o leite derramado, chorando algo que Deus já botou um fim. Que Deus disse, ei, eu já encerrei com isso. Esse tempo terminou, essa era acabou, esse ciclo já foi encerrado. O que você ainda está fazendo aí? Samuel, o que você está fazendo aí?
nesse lugar emocional. Eu já encerrei com isso. Então, foi necessário Deus dar um chacoalho, né? Ô, rapaz, você é um homem tão importante para mim. Eu não quero você aí remoendo as escolhas de Saul. Afinal, nós não temos controle sobre as escolhas das pessoas. Nós temos controle sobre as nossas escolhas. Tanto que eu costumo dizer que o que o outro fala a meu respeito, ou a seu respeito, não carrega glória. Mas o que eu falo a meu respeito, carrega glória. O que você fala a seu respeito, carrega glória. Ou não, né? Pode carregar cabode, que é glória, ou icabode, que é falta de glória, sem glória. Então, Deus mandou que ele saísse desse lugar emocional em que ele havia se colocado. Quando ele não aceitou, ele não lidou bem com o fracasso de Saul. Nós vamos ver nas Escrituras, tem inúmeras Escrituras que alertam para o coração. Inúmeras. O teu coração te enganou, a soberba do teu coração enganou você. O coração é enganoso. Se você for por sentimentos, você pode alterar completamente a sua vida. Deus espera que você ouça o Espírito. Que você tenha sensibilidade à voz dele, como acabei de ler no Salmo 29. Porque a voz dele é poderosa. O que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Então, olha só, que coisa interessante. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Quando você olha, lê na Bíblia, anjo com a letra maiúscula, aponta para uma pré-encarnação de Jesus. Então, lá atrás, começando por Abraão, o Senhor prometeu aquela terra. Agora, aqui com Moisés, ele veio firmando para cada geração. E agora ele fala, estou enviando um anjo à frente de vocês para exterminar. Eu os exterminarei. Eu os exterminarei. E é interessante quando você pega essa palavra, você tem que lembrar daquela passagem que Joás vai até Eliseu, e Eliseu coloca a mão nas mãos dele, abre a janela, atira uma flecha e fala, olha, essa flecha é da vitória. Você vai exterminar com o inimigo. Esse problema vai encerrar. Agora golpeie o chão, porque Deus não trabalha sozinho. É isso que falta. Algumas pessoas não entendem isso. Falta entender. A promessa, ela não é automática. Eu tenho uma promessa, mas eu estou alinhada com Deus para viver a promessa? Bom, a promessa estava ali, que ele ia exterminar. Mas você lembra que ele foi comedido, ele foi tímido, ele foi acomodado, ele pensou demais e não fez o que tinha que fazer. E, por fim, ele basicamente só tomou parte do que o inimigo tinha tomado ainda do pai dele, mas ele não terminou com aquele problema. E a palavra, a promessa era que ia encerrar. Mas aquela atitude de fé impediu, porque foi a atitude de fé dele.
que impediu ele de viver a promessa plenamente. Aqui a promessa era de extermínio. Eu vou exterminar todos esses inimigos. A presença do anjo representava tanto a misericórdia para com Israel, quanto o juízo para os cananeus. Israel estava seguro, a promessa estava lá. Vai e enfrenta. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém, até os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então vamos lendo essas escrituras para chegar no raciocínio. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem nos será o primeiro? Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Deus sempre deixou isso claro. Eu entreguei. Vai e lute, que eu entreguei. Então, aqui, ó, os descendentes de Judá não conseguiram. Esse não conseguir não é não conseguir de jeito nenhum. Eles não colocaram a força devida, eles não se apossaram da fé na palavra que havia sido liberada. E aí os obstáculos vieram e eles não colocaram a força devida. Bom, mais uma vez a promessa de que vai ajudar e ataque e tem essa vitória. Os benjamitas deixaram de expulsar. Então, um não botou a força. O outro decidiu conviver. Os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem lá com os benjamitas até o dia de hoje. Muito bem. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Olha a promessa. Eu nunca vou quebrar a aliança com vocês. Agora, olha aqui, ó. E vocês têm a segurança que eu não vou quebrar. A minha parte eu vou fazer. Agora, ó, e vocês, enquanto eu não quebro a aliança, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Eu prometi que não ia quebrar aliança com vocês. Agora, vocês, eu disse, não façam acordo com o povo dessa terra. E destruam, é para demolir os altares deles. E aí o Senhor pergunta: por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei. O que eu acabei de falar? Fechou o portal. Era uma oportunidade. Fechou o portal. Agora, eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Pois o que vocês não fizeram na hora que tiveram a oportunidade de fazer, agora o portal fechou. E os deuses que vocês deveriam ter demolido, vai ser uma armadilha. Sabe uma armadilha? Sabe quando a Bíblia fala do laço do passarinheiro? Aquelas arapuquinhas que até criança fazia muito para pegar passarinho. Sabe aquela armadilha que você não está vendo que você está armando para você mesmo? Quando você deixa uma coisa sem resolver, aquilo vai ser uma armadilha, vai ser um problema, vai ser uma pedra grande no seu
caminho. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Bom, antes de eu chegar aqui em 2 Samuel, eu acredito que você está acompanhando o raciocínio. O Senhor entrega a terra no mundo espiritual. Ele garante que eles têm graça, que eles têm força, que eles têm unção para resolver aquilo e muito bem. Aí, quando chega a hora deles ocuparem o lugar deles, o que eles fazem? Não colocam, os descendentes de Judá não colocaram a força devida. Já os benjamitas aceitaram conviver. Eles simplesmente aceitaram conviver com o problema. E quantas pessoas que elas desistem de vencer, como os descendentes de Judá, um problema, elas desistem. Elas simplesmente desistem de vencer aquilo. E quantas que nem sequer lutam como os benjamitas e simplesmente aceitam uma coisa que Deus disse: não aceitem de forma alguma. Quantas mensagens que o Espírito Santo envia para nós, deixando claro, ele deixa claro, eu estou dando vitória para você aqui, ó. Lute contra isso, não se conforme, não aceita, não se renda a isso aqui. Você tem graça para vencer esse problema. Você tem unção, você tem poder, você tem uma palavra, e a palavra não volta vazia. Algumas não põem a força e acabam aceitando. Eu lutei, né? Tem até aquela desculpinha, né? Eu fiz o melhor que eu pude. Não consegui fazer o quê? Como não conseguiu? Eu li para você, o Senhor falou, eu entreguei, eu vou exterminá-los. Agora eu estou diante do problema e eu não coloco a devida força para vencer algo que no mundo espiritual eu já recebi a vitória, eu já luto com a vitória. Ou, como os benjamitas, eu simplesmente aceito como, o que eu posso fazer? É assim mesmo. Eu me conformo. E eu convivo com normalidade com o inimigo. Quantas pessoas que têm convivido, vivem até hoje. Na vida de algumas pessoas é até hoje mesmo. Tem alguns inimigos, alguns problemas que até hoje mesmo estão vivendo até hoje. O problema está lá. O inimigo está lá. E não é porque Deus não deu vitória a ele. Não exterminou no mundo espiritual. É porque ele não fez a parte dele. Ele não creu que ele tinha a força, o poder, a graça para derrotar aquilo. Simples assim. E ele aceita. Aí, veja bem, tem aqueles que se diferenciam. Tem gente que é diferente de tudo. Que, como disse Deus, elogiando Caleb, meu servo Caleb tem outro espírito. Tem o espírito da fé. E quando você carrega o espírito da fé, o que é que pode parar você? Não existe não conseguir.
Não existe vou aceitar e vou conviver. Não existe. Eu ouvi de Deus, eu não vou quebrar aliança com você, eu exterminarei esses inimigos. Agora, você não vai, aconteça o que for, não faça acordo com o inimigo. E é preciso demolir os altares deles. Quantas pessoas que eu falei ao longo da vida, que tiveram oportunidade de resolver um problema, e elas simplesmente não o fizeram. Elas não botaram a força devida. Elas deixaram aquilo. Elas deixaram aquilo solto. Elas fizeram parte, mas não fizeram tudo. Elas tinham uma palavra de Deus. Mas elas preferiram se esconder, igual os descendentes de Judá, atrás da desculpa. Eu não consegui. Como você não conseguiu, se Deus já tinha dado vitória no mundo espiritual? Como assim você não conseguiu? De onde você tirou isso? Isso é impossível. Você não botou a força devida, você não teve a resiliência, a perseverança, não quis passar pelo processo. Como assim não expulsaram? Como que os Benjamim simplesmente nem tentaram? Já aceitaram aquilo? Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Não é maravilhoso quando você encontra alguém que não precisa de título, não precisa de nomeação, não precisa de nada. Ela sabe o que ela tem que fazer e ela simplesmente faz. O outro está no poder, mas ele luta as guerras do Senhor. Ele está dentro de um propósito firme. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Pois você sabe, né? Eu já falei isso aqui. Davi foi ungido por Deus uma vez, passou por um processo e foi ungido pelos homens 2 vezes. Foi ungido pelos homens, pelas autoridades de Judá e pelas autoridades de Israel. Porque às vezes você tem a unção, mas você tem um processo para passar. E chega o momento em que, como diz a Bíblia, ele tinha favor de Deus e dos homens. Deus faz com que o favor que já estava sobre você, agora vem o favor dos homens, que provém de Deus, mas Deus usa pessoas. Então, ele foi ungido uma vez por Deus e 2 vezes pelos homens. Então, essa é uma boa palavra para quem vive dizendo: não preciso de ninguém. Não é? É um tal de não preciso de ninguém. Você precisa sim. Todos nós precisamos. Precisa sim. Nós precisamos ser ungidos pelas pessoas também. Bom, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Por quê? Vamos ver se você não precisa adivinhar, né? Óbvio, o inimigo está lá uma vida inteira. Ninguém botou ele para correr. Ele fica forte, peitudo. O que aconteceu
com o Golias. Ele foi ganhando força, à medida que a covardia de Saul do seu exército foi saindo, ele foi ganhando força, né? E nem pegava bem para ele, né? Porque ele aparecia e ficava gritando. Um homem de 3 metros de altura, gritando, dê-me um homem, né? Demorou para cair a ficha também. Igual agora mesmo, a hora que eu falei com a Mazé sobre coisa, também demorou para cair a ficha. Mas a hora que você chegar em casa, você vai rir, você vai se pegar rindo, comendo e rindo. Ai, agora eu entendi. Então, a zombaria tem inimigos que eles ganham tanta força que quando você decide lutar contra eles novamente, eles zombam de você. Com que você é uma piada. Você acha mesmo que outros não conseguiram e você vai conseguir? É o que acontece na nossa geração. Quando seus antepassados não conseguiram. Seus avós, bisavós, avós, pais não conseguiram. Satanás chega afoito, deixando claro, isso é piada? Você não viu que os seus antepassados não conseguiram vencer esse problema de família? E você quer me dizer que você vai vencer? E algumas pessoas agem igualzinho os descendentes de Judá. Não consegui. E outros se entregam completamente e aceitam. Nem sequer lutam. Mas não Davi. Porque olha que coisa interessante. Davi já vinha conquistando todo Israel. Ele ampliou o território de Israel. Mas no coração do reino, em Jerusalém, chamada Fortaleza de Jebus, tinha um inimigo violento, sanguinário, chamado de a serpente do deserto. Falou que a serpente já não é coisa boa, remete a Satanás. Que estava no coração do reino, no lugar mais alto. Aí eu conquisto as partes baixas, porque eles conquistaram as partes baixas, mas ninguém conseguiu conquistar a parte mais alta. Ninguém conseguiu conquistar a fortaleza de Jebus, a fortaleza dos jebuseus. E a Bíblia, Paulo falou das fortalezas. E algumas pessoas até venceram muitas coisas, mas elas nunca conseguiram vencer o ponto mais alto da vida delas. Elas nunca conseguiram desapossar os jebuseus do coração do reino. Elas nunca conseguiram vencer o jebuseu que está alojado no coração. É uma fortaleza crônica, antiga, que gerações, o que eu disse? Gerações não conseguiram. Não conseguiram? Não porque não tiveram unção para isso, porque não colocaram a força. Outras nem lutaram, nem quiseram partir para cima e dizer, não, eu pelo menos vou lutar, como os descendentes de Judá. Alguns simplesmente se entregam àquele padrão. O que eu vou fazer? É o que é. Não há o que fazer. Como não há? O Senhor já exterminou no mundo espiritual. Jesus já venceu na cruz. Qual é a mentira que está alojada no meu coração? Qual é a
fortaleza que está alojada no meu coração, que eu até tenho várias conquistas, mas essa é crônica, é um problema crônico, é uma fortaleza crônica, eu nunca consegui. E agora, a palavra veio novamente. E eu decidi partir para cima desse Jebuseu, dos Jebuseus. E o que eles começam a fazer? Zombar de mim. Como se eu fosse uma piada. Porque Jebuseu é assim. Ele é resistente. Ele bate o pé que ele não vai sair, que foi o que ele fez com os descendentes de Judá. E se você não for mais forte que ele, como Davi foi, você não consegue derrotar ele, não. O bicho é forte. Não é por acaso que é chamado de a serpente do deserto. Ele é sanguinário. Ele é mau. E ele é resiliente. Ele é resiliente. Pensa um povo resiliente. Pensa um povo determinado. Pensa um povo que não abria mão daquilo que era deles. Eles conquistaram. Mas agora Deus deu para o povo dele. E liberou uma palavra. Acabou para Jebuseu. E por quê? Mesmo com a palavra de Deus, os jebuseus ainda estavam lá, nos dias de Davi. Quanto tempo? Centenas de anos já tinham se passado. Quanto tempo? E Jebuseu estava lá. Quantas gerações? E os jebuseus estavam lá. Está entendendo? Gerações. Gerações. Jogaram fora a oportunidade. A unção de desapossar os jebuseus. Não porque não tinha unção para isso. Palavra para isso. Promessa. Mas porque ninguém até então tinha sido mais forte, mais resiliente, mais determinado, tomado por uma fé superior, uma fé viva, que ninguém pode parar, ninguém pode calar, ninguém pode intimidar. Opa, agora eles encontraram. Até então eles não encontraram ninguém. Ninguém capaz de ser mais forte do que eles, mais resiliente do que eles. Você, ó aqui para Davi, e os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Ó piada, ó, até os cegos e os aleijados podem se defender de você, Davi. Davi, até um cego, até um aleijado, Davi. Davi, isso é uma piada, Davi. Quem que pode com... Davi, você está querendo mexer com a gente? Até cegos e aleijados podem ir contra você. Subestimaram Davi. Fizeram piada de Davi. Brincadeirinha. Eles achavam. Eles achavam. É o problema dos achólogos, né? Eles se acostumam. Ninguém conseguiu, ninguém é páreo para nós. Só o que falta. Agora, se ninguém nos derrotou até hoje, imagina se alguém tem esse poder de nos derrotar. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Eles achavam que Davi era mais um. Você é mais um? Essa vai ser mais uma palavra? Mais um dia? Mais uma oportunidade? Mais um chamado? Sim. Sim, quem disse sim? Não, não é mais um chamado à mudança. Não é mais um, é definitivo.
Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. É maravilhoso. Não é gostoso quando alguém nos subestima e a gente vai lá e faz tudo que eles acreditavam que a gente jamais faria? Não é uma delícia? Isso é maravilhoso. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Não só conquistou, como se tornou, mudou o nome. Agora não é mais Fortaleza de Jebus, agora é cidade de Davi. O inimigo estava no coração do reino. E Davi, você sabe disso, as duas coisas, você lembra quais as duas coisas que Davi fez quando assumiu o trono? É isso aí, as duas coisas. Normalmente, quando uma pessoa assume o trono, ela já pensa num palácio, né? Davi não. E é por isso que Deus deu para ele um palácio. Porque ele entendeu o propósito do reino, de ser rei. A primeira coisa que ele fez, leia o texto, você vai ver, foi desapossar os jebuseus do coração do reino. Porque não dá para você expandir e ir além com o inimigo no centro, no coração. E alguns estão querendo prosperar, já conseguiram vencer várias coisas, mas até hoje tem jebuseu no coração. Ele vai deixando. Ele se contenta em conquistar as partes baixas. Ele nunca para conquistar a parte mais alta da vida dele. A parte mais alta do reino. Jerusalém é a parte mais alta. E os jebuseus estavam no coração do reino. Ele nunca para desapossar o inimigo do coração do reino. Ele nunca para. E a segunda coisa, após desapossar o inimigo, foi buscar a presença de Deus. Porque ele sabia, não dá para um reino crescer com o inimigo habitando o coração dele. E não dá para nada avançar e progredir se a presença de Deus não estiver. São as duas coisas que nós precisamos. Você quer explodir na vida? Derrota os jebuseus do coração do reino. Busque a presença do Senhor. Alguns querem prosperar, mantendo o inimigo no coração. Tem uma fortaleza que domina o centro das emoções dele. E ele não busca a presença de Deus, ele faz igual aos outros. Vai se envolver com outras coisas. Não, Davi focou as duas coisas mais importantes: desapossar o inimigo do coração do reino e trazer a arca do Senhor, que simbolizava a presença dele. Mas Davi conquistou. Eles achavam que não, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Agora Davi aponta para eles que são cegos e aleijados, são inimigos de Davi. Olha que coisa maravilhosa você saber que não é bom ser inimigo. Davi sabia que não era bom ser inimigo dele? É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, onde disseram que ele nem entrava, agora ele mora lá. Ele constrói a vida dele ali. E chamou-a de cidade de Davi. É interessante quando todos dizem, o diabo diz que você nunca vai, não vai, e agora você está vivendo, aquilo é real. Literalmente ele estava vivendo onde disseram que ele nem entrava. E agora dá o nome de cidade de Davi.
Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Ele não se tornou cada vez mais poderoso com estalar de dedos, mas era porque Deus estava com ele, Deus foi com ele. Pouco tempo depois, olha, quando você faz a coisa certa, pouco tempo depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Procura na Bíblia, em algum lugar, que Davi pediu um palácio, ou que ele pensou em ir construir o palácio. Você vai encontrar sobre o templo do Senhor, sobre o palácio não, mas enquanto ele estava envolvido com a coisa certa, Deus estava tocando no coração de um rei para construir um palácio para Davi. Ele não pediu. Mas enquanto ele estava envolvido com a coisa certa, Deus o estava presenteando. Porque ninguém pode dar mais que Deus. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, porque construiu um palácio para ele. E que seu reinado estava prosperando por amor, por amor de seu povo, Israel. Deus estava abençoando Davi, prosperando o reino dele por amor de seu povo, Israel. Deus amava tanto aquele povo que deu Davi. Tanto que o próprio Senhor disse, eu escolhi um homem, eu escolhi Davi. Eu não escolhi um lugar, eu escolhi um homem, eu escolhi Davi. Imagina você ouvindo isso de Deus. Que você foi a escolha de Deus para grandes feitos. Bom, Davi conquistou um lugar que estava lá, aprisionado, dominado, habitado, possuído pelo inimigo, por gerações. Você já entendeu a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Davi conhecia a verdade. Nenhuma outra crença teve poder sobre ele. Mas a verdade de que Deus já havia entregado todos os inimigos, incluindo os jebuseus. No mundo espiritual, eles já estavam exterminados, já tinham sido exterminados por anos, mas ninguém fez nada no mundo físico. Sabe quando uma vitória já foi dada no mundo espiritual, mas ninguém a possui aqui? Ninguém. Já parou para pensar sobre isso? Você vai encontrar diversas vezes o Senhor dizendo, eu já entreguei, antes mesmo deles chegarem lá, deles lutarem aquela guerra. O Senhor já disse, eu entreguei. Quer ver? Deixa eu pegar uma escritura muito interessante. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus mandamentos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem.
Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Não tenho o que explicar aqui. Mas aquele que de mim se afasta, esse eu vou deixar para você. A si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E alguém vai dizer assim: não, mas eu não odeio o Senhor. Quando você não ama a sua palavra, é a mesma coisa. E como que você prova que ama a Deus e ama a sua palavra? Qual a única maneira que você prova esse amor? Obedecendo. Obedecendo. Quando simplesmente você é um simpatizante, você acha bonito, você se sente bem, até conforta a sua alma, mas mudanças mesmo não acontecem, não tem impacto nenhum. Você, a palavra por fim não está tendo o impacto que ela deveria ter, porque você não dá o crédito obedecendo. E você também não terá esse impacto no mundo espiritual, na vida. Você pode construir alguma coisa? Pode, mas na areia. Uma hora isso vai ruir. Uma vida plena é uma vida onde Deus é sua prioridade. E você acredita de tal maneira que você simplesmente se rende. Quando você se afasta do Senhor, você está agredindo você, ninguém mais. Todos que me odeiam amam a morte. Temer ao Senhor é odiar o mal, qualquer mal, tudo que é pecado, o pecado é mal. Odeio o orgulho. Escuta, se eu ouvir de Deus que Ele odeia o orgulho, quer dizer, Ele está dizendo o orgulhoso. Por isso que ele se opõe aos orgulhosos. Ele frustra os orgulhosos. Todo orgulhoso é frustrado. E a arrogância. E por fim tem o quê? Onde tem orgulho, tem arrogância, tem o quê? Mau comportamento. O comportamento da pessoa está totalmente desalinhado. E um falar perverso. A forma dele falar não é correta. E tudo isso pode ser uma fortaleza. Você quer ver uma fortaleza terrível? Que normalmente, o nome que eu posso trocar o orgulho por Jebuseu. Algumas pessoas foram vencendo várias coisas. Elas até conquistaram as partes baixas do reino. Mas elas nunca conquistaram a parte mais alta do reino. Elas nunca desapossaram de verdade o inimigo do coração do reino. Algumas têm um maldito orgulho lá. E onde tem orgulho tem egoísmo, tem arrogância, tem altivez, tem mau comportamento, tem amargura, tem dependência de imagem, tem vaidade. Onde tem orgulho, tem pecado. E fortaleza você pode, lembra dos filmes, dos castelos medievais, aquelas fortalezas. Paulo usou essa imagem para ilustrar
que o inimigo, ele se esconde atrás de uma fortaleza. Tem um inimigo lá atrás. Você não vê, mas ele está lá. Tem um padrão que está desalinhado de Deus, mas você acredita que é como você é. Ó, a mentira. Eu sou assim. Todo mundo que eu conheço é assim. Eu sempre fui assim. Todo mundo que eu conheço vive assim. Esse é o meu temperamento. É a minha personalidade. É a minha forma de pensar. É uma mentira, mas que está escondido. É uma mentira escondida e que a pessoa trata como verdade, porque para ela é a verdade dela. Todo mundo chega cheio. As pessoas chegam cheias de verdades, as verdades delas. E aí elas vão descobrindo que eram mentiras. Você não vê que tem gente que bate até no peito e fala, essa é a minha verdade. Falaste bem, é a sua verdade, não a verdade bíblica. Não é, então, verdade, porque a sua verdade não é a verdade. A sua verdade está longe de ser a verdade. A verdade é a verdade, ela não é relativa, ela é a verdade. O que é a verdade? Vamos lá para o cara que relativizava tudo. Pilatos. Mas o que é a verdade? Porque para ele não perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? A verdade? O que é a verdade? Porque para ele não havia uma verdade absoluta. Mas ele estava diante da verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. E é por isso que o mundo, com as suas ideologias macabras, tentam relativizar tudo e tirar. A primeira coisa que eles fazem é tentar tirar Deus de tudo, porque eu tiro Deus, não tem verdade, eu tenho a minha verdade, e eu posso viver com a minha verdade, você pode ter a sua verdade, e o outro ter a sua verdade. Sem Deus, então não tem verdade, mas quando tem Deus, tem verdade. Tem verdade. Quando tem Deus, tem verdade. Não é a sua verdade. Não é a verdade dos seus pais. Não é a verdade que alguém te apresenta. É a verdade bíblica. É a verdade da palavra de Deus. E Davi conhecia a verdade. Eu exterminei. Eu exterminarei com todos eles. Davi sabia que existia uma palavra que dava fim àqueles problemas. E que se aquele problema estava lá, não é porque Deus não havia dado vitória, mas porque gerações não tinham possuído a vitória. Eu acho. É por isso que alguns estão com uma vida pequena, porque eles acham. Achólogos, com seus achismos, eu acho. Você não está aqui para achar. Você está aqui para ter certeza, e você só tem certeza quando ela é fundamentada. Sua certeza, convicção de fé. Fé no quê? Na palavra. É a certeza que a palavra dá a você. Quando você tem essa certeza que a palavra dá a você, aí você não arreda o pé. Os descendentes de Judá não possuíram essa certeza. Os benjamitas não possuíram essa certeza. Mas Davi possuiu essa certeza. Por que alguns não estão vivendo o que a palavra promete? Porque não possuíram essa certeza. Eu tenho certeza. Quando eu tenho certeza, quando eu tenho convicção de fé, quando o negócio toma,
a minha vida. Eu pego a promessa, eu misturo com a fé, porque é o ingrediente principal é a fé. E agora ninguém me segura. Sai da frente. Porque esse Jebuseu doença não vai ter poder sobre mim. Esse Jebuseu problema familiar não vai permanecer na minha vida. Esse Jebuseu problema financeiro não vai permanecer na minha vida. Esse Jebuseu, seja lá qual for o Jebuseu, que está aí por gerações. Esse Jebuseu imoral que tomou todas as gerações da minha família. Esse Jebuseu que está no coração do reino, está na parte mais alta do reino. Ele não vai ficar aqui mais nenhum dia. O que adianta eu conquistar toda a parte baixa do reino, e a parte mais alta e mais importante está ocupada pelo inimigo? Alguns se gabam, eu tive uma conquista, mas está sendo derrotado por causa do maldito orgulho, por causa de uma fortaleza, um padrão demoníaco, que mantém a pessoa no mesmo lugar. Ela tem algumas conquistas, mas ela nunca tem a vitória completa. E Davi assumiu o trono, decidido a ter a vitória completa, o reino por completo. Até quando nós vamos aceitar algumas vitórias? Eu tenho algumas vitórias, eu tenho alguns testemunhos. Você não está aqui para viver uma vida mais ou menos, mas uma vida completa, uma vida plena. A conquista do reino. Conquistar a parte mais alta, o coração do reino. E alguns se contentam igual os benjamitas. Eu conquistei parte aqui do território. Tá bom, gente, larga os jebuseus aí. Também, sabe? É muita pressão. Vocês ficam pegando no pé. O que tem? Eu já venci tanta coisa, não é? Também, eu acho que isso aqui é o que é, gente. É o que é a vida. A gente não ganha sempre, né? Ora a gente perde, ora a gente ganha. Não tem gente, você ouve e fala assim? Graças a Deus faz tempo que eu não ouço assim. Porque de verdade eu não consigo, eu fico igual Natan. Eu tenho que falar. Pela boca quieta, Cleo, não é hora agora. Não, dá licença. Pelo amor de Deus, não, a vida não é assim. É uma mentira, é uma fortaleza. Você acreditou numa mentira. Mas para você é verdade. Mas você precisa conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade, você não suporta mais a mentira. Você de cara enxerga algo que não está certo e você diz, não vou aceitar isso. Isso aqui não está certo. As coisas começam a acontecer, de repente, tem uma fase na sua vida que tem um negócio ali, um negócio dá errado, o outro, você fala, opa, isso aí não está certo. Isso não está normal. Você já sabe ver, eu não fui chamada para viver assim. Não é desafios eu tenho. Mas eu tenho que sair deles. Eu tenho que sair. Eu não posso viver a minha vida vendo que tem algo errado aqui, ó. Põe a mão no seu coração. Aqui, ó, aperta aqui, ó. Na vida da maioria tem um jebuseu aí. E é por isso que a sua vida não deslancha como deveria deslanchar. Por causa disso aqui. Você não conquistou o coração do reino. Enquanto nós não conquistamos o coração do reino, sua vida continua baixa. Porque a parte mais alta está ocupada por um inimigo persistente, resiliente, e que se você não for mais forte que ele,
ele não vai sair do nada. É uma decisão. E sabe o que ele vai fazendo? Zombando de você. Porque ele olha para você como olha para os outros. Aquele demônio que derrotou gerações, ele está olhando para você, igual olhou aqui para Davi. Você é só um pobre coitado. Quem você pensa que é para vir lutar contra mim? Você esqueceu que os seus antepassados nunca conseguiram me vencer? Eu derrotei teu pai, eu derrotei tua mãe, eu derrotei teus irmãos. E você está achando que você vai ser o primeiro a ter uma vida plena aqui nessa família? Não te dá revolta, não? Você já não quer? Se fosse numa luta num ringue, você já não estava com as luvas nas mãos e pronto para socar esse inimigo? Não dá uma revolta? Em mim dá, eu já entro para a briga. Eu falo, se fosse, ia ser na paulada, na coisa, sai do meu caminho. Porque ele chega zombando de você. Jebuseu é zombador. Satanás zomba. Porque muitas vezes ele está vendo que você não está tendo força para desapossar da parte mais alta da sua vida, que é o seu coração. Um inimigo, um problema, um sentimento crônico. E a pergunta é se você vai passar daqui a pouquinho por aquela porta do mesmo jeito, sem conquistar a parte mais alta da sua vida, o coração do reino. Coloque-se em pé. A mão no seu coração. Feche os seus olhos. Concentre-se. Mergulha fundo. Mergulha. Vai lá dentro. A gente sempre sabe qual é o Jebuseu da nossa vida. Ou não sabe? Sabe ou não sabe? Alguém precisa chegar e dizer alguma coisa para você a respeito do Jebuseu? Você sabe qual é o Jebuseu? É aquela mentira escondida atrás daquele sentimento. E que você muitas vezes nem presta atenção. Você está ignorando. Por quanto tempo gerações viveram na nação de Israel, convivendo com Jebuseu? Dá para acreditar nisso? Os jebuseus estavam lá, presentes. Já faziam parte do cenário. Algumas pessoas não têm plenitude financeira por causa dos jebuseus, plenitude familiar por causa dos jebuseus, plenitude conjugal por causa dos jebuseus, plenitude ministerial por causa dos jebuseus, que estão lá, no coração, travando toda a vida, toda a parte mais alta, a parte central, a parte mais importante, que é o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quantos anos faz que você está na igreja? Que você está envolvido com as coisas espirituais?
E os jebuseus estão aí. Talvez o passado até hoje não é lição para você, mas é prisão. Você está aprisionado a um passado e a uma mentira. Aprisionado a uma fé que só te escraviza, a uma religiosidade que só te escraviza, a um emocionalismo que é uma escravidão, é uma cadeia na sua vida, a uma dependência emocional que é uma escravidão, são algemas, correntes. O coração do reino. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você nunca, Davi sabia que era impossível a plenitude sem conquistar a parte mais alta, conquistar Jerusalém, conquistar a fortaleza de Jebus. Davi sabia que a parte mais alta da nação estava ocupada por um inimigo crônico, antigo. Davi sabia. A gente sabe. Você tem que lutar contra isso. Eu vou orar por você. Mas você vai ter que entrar com mais força. Você tem que tomar consciência. Uma consciência tão viva. E sabe, quando eu fui entrando, mergulhando ao longo da minha vida nessa palavra, muitas vezes, meu querido, eu pegava aqui no meu coração, é como se eu quisesse arrancar meu coração. Às vezes eu até, a hora que eu vi, eu tinha até me arranhado de tanto que eu puxava, como se eu pudesse realmente arrancar. Mas eu dizia no meu espírito, eu verbalizava, eu não vou viver uma vida baixa. Eu não vou aceitar uma vida pequena. Porque simplesmente tem um mal antigo que não quer sair. E eu não sou resiliente o bastante. Eu não tenho fé. Eu não me aposto da verdade para botar a mentira para correr. Eu não vou aceitar isso mais. Essa derrota, essa escravidão. O lugar mais alto da minha vida ocupado por um inimigo. Eu não vou aceitar que o lugar mais alto da minha vida continue sendo habitado por uma fortaleza. Fortaleza. Você se lembra do que é fortaleza? São raciocínios, sofismas, enganos que vão contra o conhecimento de Deus, a verdade. E eu vivo dizendo, se um pensamento não dá esperança a você, ele é demoníaco. Quantas mentiras que estão aí sendo aceitas como verdade. Chega, em nome de Jesus. Chega. Eu vejo gente que tem tudo. Os descendentes de Judá, a tribo da adoração, era a maior tribo. A maior tribo. Como assim não conseguiram? Então tem pessoas que têm tudo, mas elas não se fixam na verdade, elas não colocam a força para explodir em Deus. Outras já são tão passivas como os benjamitas. Elas simplesmente deixam a vida levar.
E elas acreditam em tantas mentiras. Que não pode isso, que não consegue aquilo, que não é para elas, que outro não conseguiu, elas não vão. Enfim, abra o leque. Eu não preciso pregar mais para você. Você agora precisa de uma decisão, de uma convicção. Não é normal. Algumas pessoas hoje estão lá, daqui a pouco estão lá embaixo. Hoje elas até avançam um pouco, daqui a pouco estão retrocedendo, porque elas nunca conquistam a parte mais alta da vida delas. A fortaleza de Jebus continua lá. Você não pode aceitar isso. Você que está aí, talvez diz assim: eu não quero isso mais. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu preciso de um rompimento na minha vida. Eu não aceito ter a mesma vida que eu venho vivendo, ou repetir histórias dos meus antepassados. Às vezes a gente tem que dar um passo, literalmente, sabe? Nós precisamos fazer alguns atos proféticos. E quando você sai do lugar e você vai até o altar, é um ato profético. É um ato profético. É aquele ato profético de rompimento mesmo. Você deixa público, escancarado para você, para o céu, para as pessoas: eu quero uma mudança na minha vida. Dá esse passo profético, faz esse ato profético. Eu não quero essa fortaleza mais. Alguns estão sendo derrotados por causa das suas fortalezas. De fortalezas que não foram derrotadas. Que não foram arrancadas. Não se preocupe com nada. Apenas venha e derrama a sua vida no altar. Fala: Jesus, eu vim aqui porque eu tenho consciência do que a palavra está falando. Eu sei o que Deus está falando. Eu sei o que o Senhor está falando comigo. Eu tenho discernimento, eu tenho clareza. E eu não quero mais. Eu não quero isso mais para mim. Eu não quero essa vida mais. Eu não quero mais. Chega, eu não quero mais. Se você em algum momento você percebeu: eu preciso de uma imposição de mãos. Eu quero pedir aos obreiros, mas até vocês, obreiros, não tenha vergonha não, meus filhos. Às vezes você está aí, orando pelos outros, mas já está tudo mecânico, sabe? São atitudes mecânicas. Você está com a sua vida parada. Você não tem um testemunho novo para contar há muito tempo. Por quê? Porque apesar de você estar ajudando outras pessoas, você conquistou as partes baixas, mas as partes altas ainda não foram conquistadas. E nós não podemos aceitar isso. Ah, Espírito Santo, aqui estamos nós no altar do Senhor, com nosso coração rasgado, porque eu acredito que aqui tem um povo com o coração rasgado, meu Deus, que está deixando claro no seu altar: eu não quero mais essa vida, eu estou arrancando esse orgulho, esses sentimentos miseráveis, essas mentiras, esses enganos. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu não suporto mais uma vida de altos e baixos. Eu não suporto mais essa vida estagnada, essa vida de altos e baixos, essa vida que não rompe, essa vida que não cresce.
Eu não aceito mais. Eu não aceito ser um religioso na sua casa, um cara emocionado, uma mulher emocionada só. Eu quero mudanças, eu quero consciência. Eu oro, oh meu Deus, efetua as mudanças, dá consciência, dá discernimento, dá clareza, dá visão, dá poder, ajuda a romper, dá entendimento para ela, ajuda agora ela arrancar esses sentimentos miseráveis, ela tomar consciência do que a escraviza, meu Deus. Vem, Senhor, faz uma obra aqui, faz uma obra aqui, Senhor. Quantas pessoas que têm perdido a vida, perdido o destino, têm perdido anos da vida, anos perdidos, escravizados por mentiras. Ela até vai até um ponto, mas não vai, não conquista tudo. Ela vai até um ponto, mas sempre tem algo que abarra, trava a vida dela, e ela nunca constrói algo sólido e permanente. Mas que hoje a fortaleza da amargura seja derrotada, do orgulho, do egoísmo, da religiosidade, do mau comportamento no caráter, dos hábitos nocivos, da maneira errada de falar, a fortaleza dos complexos, da inferioridade, da incapacidade, a fortaleza da maldita rejeição. Eu repreendo o espírito da rejeição que ainda domina os corações, a fraqueza emocional, a falta de controle sobre as emoções, sobre a vontade. Algumas pessoas até hoje cedem para suas vontades, é a vontade própria que domina a vida dela. Eu oro, Senhor, para que a vida dela seja tocada. Toca, Senhor, toca o coração dela, toca a vida dela agora, vai arrancando agora, Senhor, vai arrancando agora, arranca esses jebuseus, arranca, é hora de demolir, Senhor, essa fortaleza de Jebus, em nome de Jesus, que hoje a fortaleza de Jebus esteja sendo demolida, os jebuseus desapossados desse lugar, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e faz uma obra aqui. Faz uma obra aqui, Senhor. Não deixa nenhum permanecer do mesmo jeito. Mas que uma mudança radical esteja acontecendo aqui. Que ela nesse momento esteja se apossando da mudança da vida dela. De uma força, e coragem, e altivez, e ousadia. Que ela creia na verdade, que ela decida pela verdade, que ela derrube agora, que ela tenha força para derrubar as mentiras. Faz a obra, Senhor, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, que talvez você pense assim, meu Deus, isso está tão difícil para mim, eu tenho consciência. Levanta a mão para que um obreiro entre aí no meio e coloque a mão sobre você. Se é isso que você quer, encontre-os aí no meio. Porque sempre tem aquele que ele precisa de uma ajuda maior. Mas alguém vai até você agora e coloca a mão. Mas você está aqui na frente. Mas aqui, resista aí que um obreiro vai chegar até você devagarzinho. Meu Deus, não deixa. Não deixa nenhum sair do mesmo jeito. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor. Faz uma obra aqui agora, Senhor.
Vem, Espírito Santo. Eu dou uma ordem agora. Todo domínio maligno, saia em nome de Jesus. Toda escravidão, saia em nome de Jesus. Todo mal que domina a mente, o coração, a alma, o centro das emoções, saia em nome de Jesus agora. Tudo que tem escravizado a vida dela, eu derroto agora, em nome de Jesus. Força maligna, crônica, saia da vida dela. Toda escravidão demoníaca, todo domínio mental, emocional, eu derroto agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, seja livre agora, receba a liberdade, seja livre, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor, faz uma obra aqui hoje, liberta, Deus, vai passando do teu sangue aqui agora, vai queimando, vai libertando, atinja, meu Deus, os corações. Visita lares, famílias, visita os corações, liberta, Deus, liberta, Deus, liberta, Deus. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus, aleluia. 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 Seja livre. Pelo nome de Jesus. Seja livre. Eu digo que você está livre. Eu digo que você está livre. Receba a bênção na sua vida. Receba a paz, a segurança. Receba o perdão. Receba o perdão pelos pecados. E não deixa mais. Receba. Porque alguns o Senhor já deu, mas não receberam. E é por isso que tem tanta culpa e condenação. Se livra disso agora. Se livra dessa consciência culpada. Deixa o passado. Libera perdão no seu coração e viva uma vida livre. Chega de ser acorrentado por sentimentos que puxam você para baixo. Seja livre agora de todo sentimento contrário, escravizante, demoníaco, que tem roubado o seu destino. Eu digo que você está livre. Livre, livre em nome de Jesus, livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo que você está livre. Vamos, possua. Quando nós possuímos, ninguém pode tirar isso de nós. Quando eu digo acabou, fala o nome daquilo que você tem certeza que era o Jebuseu da sua vida, essa fortaleza, e diga: você não habita mais no meu coração, você não ocupa mais o lugar mais alto da minha vida, você não ocupa mais o coração da minha vida, você não tem mais poder sobre a minha vida. Eu sou livre das mentiras, dos enganos, da escravidão, do domínio maligno, dessa alta estima, dessa baixa estima, desses complexos, desse medo. Eu estou livre. Nada mais tem poder sobre mim. Hoje eu estou fazendo uma risca no chão e conquistando a parte mais alta da minha vida, conquistando o coração do reino, e eu vou viver uma vida diferente, livre, baseada na verdade, fundamentada na verdade.
totalmente dominado, dominada pela verdade. Seja envolvido pela verdade, dominado, dominada pela verdade, possuído pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo. E declara isso no mundo espiritual. Que eu estou livre. Aqueles complexos não têm mais poder sobre mim. A baixa autoestima, a culpa nem a condenação, o orgulho que me escravizava, a dependência da imagem, a cegueira espiritual, a escravidão que antes tinha um controle sobre mim não tem mais. Eu estou livre. Livre, eu digo que você está livre, porque a palavra não volta vazia. Se o Senhor enviou essa palavra, está dando essa oportunidade para nós. É Ele dizendo, seja livre para sempre. Seja completamente livre, livre, livre. Receba a libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Se você está de joelhos, você pode se levantar, mas ainda continue aí, por mais um momento. Eu quero que antes de você voltar para o seu lugar, você faça as declarações, ainda que você não queira verbalizar, o que é muito importante, porque criei no meu coração e confessei com a minha boca aquilo que antes era um aprisionamento na sua vida, que você tem consciência que era. Consciência. E você aqui, ó, com a mão no coração, com esse ato profético, você vai dizer, né? Ó, esse orgulho, fora daqui em nome de Jesus, esses complexos, isso que ainda dominava a minha vida, ó, não tem mais poder sobre a minha vida. Saia da minha vida. Eu estou livre. A minha vida não vai viver travada, uma vida pequena. Não, ela não vai. Eu estou livre disso. Em nome de Jesus, eu estou livre disso. Eu sou uma pessoa liberta. Eu saio daqui. Eu vou terminar o mês de maio realmente, como me foi prometido, como o melhor mês da minha vida até então. Porque aquilo que tinha poder sobre mim, a palavra me deu consciência, trouxe consciência, e eu não aceito mais. Porque preste atenção, quando você descobre o inimigo atrás da fortaleza, ele agora é visível, ele não está mais escondido. E hoje o Senhor colocou o quê? Luz. Ele agora mostrou para você o que estava atrás daquela enorme fortaleza, daquela muralha, e agora ela está sendo demolida. Essa mentira não tem mais poder sobre você. Porque às vezes nós podemos viver uma vida acreditando em mentiras e vivendo uma mentira. E falando de forma enganosa. E às vezes, acredite, não é nem porque a pessoa é mentirosa, não. É porque ela acredita numa mentira. Mas é verdade para ela. E toda a vida dela é construída em cima. Por que Jesus falou que construir na areia, construções fora dele são construções na areia? Porque são todas construções em cima de um alicerce que não se sustenta. O alicerce da mentira. Eu vivo dizendo para você que o mal não se sustenta, diz a Bíblia deixa bem claro, que o mal não se sustenta. E tudo que você levanta em cima de um engano, de uma mentira, é na areia. Aquilo não fica, aquilo não permanece. Mas quando você constrói em Jesus, você constrói um alicerce, em cima de um alicerce que é uma rocha.
Porque é em cima da verdade, e ninguém pode brigar contra a verdade. Ninguém vence a verdade. Você nunca vai vencer a verdade. Por isso que conhece a verdade liberta. Porque você nunca mais vai querer viver uma mentira. Porque a verdade é libertadora. Ela não deixa frustrações. Uma pessoa que vive com base na verdade, ela não é frustrada. Porque ela não vai dar lugar, por exemplo, quem conhece a verdade, não dá lugar ao orgulho, porque sabe que antes do orgulho vem a queda, vem a desgraça. Deus se opõe aos orgulhosos, frustra os orgulhosos. Então a pessoa não vai aceitar, porque ela agora conhece a verdade. Ela não vai brincar com a verdade. Ela sabe que essa é a realidade, a verdade. E o sentido também de verdade na Bíblia é a realidade. Conhecereis a verdade, conhecereis a realidade. O que é real, o que é fato. Não o que eu acreditei, mas a verdade. Não o que disseram para mim. Não o que eu vivi até aqui, mas o que é realmente verdade. Nós não falamos que muitas pessoas constroem e descobrem que subiram a montanha errada? Construíram do lado errado da vida? Porque construíram em cima. A Bíblia não fala que você não vai construir, mas fala que não vai se sustentar. Não tem nada que sustente essa construção. Mas quando ela, na verdade, ninguém pode destruí-la, derrubá-la. É onde a Bíblia fala que não tem vergonha, nem humilhação. Em nome de Jesus. Quando você sair do altar, você vai sair com esse espírito. Eu amo a verdade, eu estou vendo a verdade, e essa fortaleza não tem mais poder sobre a parte mais alta da minha vida, sobre o centro da minha vida, que é o meu coração. Não tem mais. Hoje eu estou aqui como Davi, determinado a fazer o que outros não conseguiram. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. E eu declaro que a unção na sua vida aumentou, que você tem uma unção maior. Onde inimigo nenhum tem poder de prevalecer. A sua resiliência, a determinação aumentaram. Há um poder maior, a favor na sua vida. Aliás, desde a hora que eu abri esse culto, eu estou lendo sobre favor, a favor na sua vida. E você tem força para continuar avançando e se estabelecer no lugar mais alto e viver coisas que você ainda não havia vivido. Beber de um vinho que você ainda não tinha bebido. Eu abençoo você. Em nome de Jesus, eu abençoo você. E você vai sair para voltar, sair desse culto dizendo, acabou. Eu deixei isso lá. Isso não tem mais controle sobre mim. Se por conta da força do hábito, alguma coisa quiser aparecer, manifestar, você com consciência vai voltar e vai dizer, não, isso acabou na minha vida. Isso acabou na minha vida. Em nome de Jesus. E sabe, nós temos o poder de profetizar sobre as pessoas. Só coloca a mão assim, no ombro do seu irmão e diga, profetiza, diga, hoje você está livre. A parte mais alta da sua vida já foi conquistada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração
e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.